Olá, querido, olá, querida. Olha aí, nós aqui de novo, mais uma vez, para juntos construirmos aí a sua aprovação. Não é isso? Então, hoje, mais uma vez, nós iremos conversar um pouquinho sobre essa amada língua portuguesa na parte 2, tá? Na parte 2 sobre pontuação. Na aula passada sobre pontuação, você viu um pouco aí sobre a importância da pontuação, os tipos de pontuações que nós temos, né? E aí a gente explorou um bocadinho, como se diz o nordestino aí, um bocado, o que a gente chama de quê? Do emprego da nossa vírgula, da nossa amada vírgula, que em toda banca, na verdade, é cobrada, tá? Então a gente viu lá como é que a vírgula acontece no período simples, como é que a vírgula acontece no período composto. Mas hoje nós iremos trabalhar não mais agora o emprego da vírgula, e sim os outros sinais de pontuação, que também tem grande relevância, também tem grande importância dentro do cenário, tá? De todas as questões por aí envolventes em bancas infindáveis, tá, gente? Então, o emprego da vírgula é importante, mas os outros sinais de pontuação também merecem aí essa extrema relevância. Então, nós vamos começar esse momento de hoje com o parente da vírgula, que é o ponto e vírgula. E quando eu digo que é parente da vírgula, é porque muitas pessoas confundem o emprego da vírgula com o emprego do ponto e vírgula. A gente sabe que o ponto e vírgula, tá, é uma pausa, assim como a vírgula, mas possuem funções diferentes, funções diferenciadas, tá? Então, vamos tentar entender para que serve esse ponto e vírgula e diferenciá-lo independente do que a gente chama de vírgula, ponto e vírgula, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira função que a gente precisa ficar atento do ponto e vírgula é a ideia do que a gente chama de separar, tá? Ó, separar as partes que têm orações já separadas por vírgula. Ops, talvez tenha ficado confuso para você, né? Dois verbos aqui, separar, separar, ó. Separar, tá? Separa as partes que têm as orações já separadas por vírgula, ok? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se dentro da oração existir outras orações que já são separadas ou isoladas por vírgulas, você pode separar essas macro-orações através de um ponto e vírgula, ok? Então, por exemplo, já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem chapéu. Braga, 1996. Observe que as primeiras sentenças frasais, quando eu digo assim, já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, aliás, perdão, guarda-chuvas, vírgula, olha só aqui, ó, a presença da minha vírgula, tá, vírgula, tá, vírgula, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Então perceba que eu tenho duas orações aqui que estão separadas necessariamente pelo emprego da vírgula. Só que logo em seguida, a palavra perdê-los, né, após essas duas orações, eu tenho o ponto e vírgula, gente. Mas para que danado esse ponto e vírgula foi utilizado? Ele está sendo utilizado não como uma mudança de foco, mas está sendo utilizado para separar, para dizer que nesses períodos anteriores existiu a presença de uma vírgula. Existe a presença de uma vírgula. Então, o ponto e vírgula vem trazer agora outras sentenças frasais que também vão ser separadas por essa vírgula. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos. E também, olha aqui, ó, a minha setinha, olha o emprego da vírgula aqui mais uma vez. E também, como toda a gente sem chapéu. Então, o que é que eu quero dizer para você? Que nas duas sentenças frasais, tanto a primeira, tá, quanto a segunda, esses períodos eles são separados por vírgula. E o que o ponto e vírgula fez aqui? Ele separou as partes de orações que já são separadas, já são divididas pela vírgula, tá? Então, primeiro o candidato precisava entender que aqui, dentro desses termos, a vírgula foi usada como uma função e o ponto e vírgula veio justamente para dar essa pausa maior, essa pausa um pouco mais longa, na verdade, de termos já separados por vírgula, tá bem? Então, vamos lá. Uma segunda informação sobre o ponto e vírgula, né? Uma segunda atribuição, é separar os itens da enumeração. Eu acho que todo mundo aqui já foi ao supermercado, eu acho que todo mundo já fez algum trabalho, tanto escolar quanto acadêmico, né? E aí, a gente sempre faz aqueles slides que a gente coloca tópicos
a gente elenca, né? A gente faz enumerações de tópicos. E sempre a gente coloca no final de cada tópico o ponto e vírgula, para justamente separar, dizer que, olha, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4 e assim por diante. Então, para cada tópico a gente precisa separar por vírgula, ok? Não, ponto e vírgula, cuidado. Se os tópicos vierem elencados como a enumeração feita e pedida por algum elemento anterior, então vai ser vírgula mesmo. Mas em uma enumeração a qual os focos são totalmente diferentes, a gente vai usar o ponto e vírgula, tá bem? Então, ó, a prova constará de, letra A, um estudo do texto, ponto e vírgula. B, 5 questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula. C, uma redação sobre o tema abordado no texto, ponto. Encerrei a minha ideia, então é um ponto aí, encerrando a minha ideia, colocada dentro dessa sentença frasal, ok? Mas eu poderia também fazer essa numeração, ó, com a ideia de, quando a gente coloca o pontinho lá, né, só o pontinho, e junto a ele a gente coloca as enumerações, sei lá. Fui à feira e comprei café, ponto e vírgula, sei lá, ponto, mais uma vez, cenoura, ponto e vírgula. Fui à feira e comprei maçã, né? Eu vejo que as minhas enumerações aqui, ó, no final de todas elas eu prefiro, né, usar aí, enquanto sinal de pontuação, o ponto e vírgula, porque é ele que vai, na verdade, trazer, né, essa funçãozinha aí dentro do texto. Saindo do ponto e vírgula, a gente chega nos dois pontos, tá? Então agora a gente esquece a ideia de pausa, tá? Que é dada pela vírgula, de uma pausa longa que é dada pelo ponto e vírgula, tá? E agora a gente chega nos dois pontos. Tadinho, gente. Todo mundo esquece dos pontos, todo mundo, na verdade, menospreza os dois pontos, deixa ele para lá, tá bem? Mas olha, os dois pontos ele tem uma grande relevância. E você, na escola, normalmente só aprendeu que os dois pontos é utilizado, né? Vão ser sempre utilizados quando a gente tem o que a gente chama de uma fala de uma personagem que vai ser inserida logo na sequência. E, na verdade, não é bem assim. Os dois pontos não serão inseridos apenas nessa ocasião. Os dois pontos também serão inseridos em outras situações, tá bem? Então, ó, a primeira função dos dois pontos, que é a mais comum, que é essa que eu acabei de falar, que é introduzir a fala, ou seja, o discurso direto. No discurso direto, a gente tem o estímulo pergunta e resposta, ok? Ou seja, a gente tem no discurso direto o diálogo. Por isso que é comum vermos, por exemplo, em textos narrativos, logo depois de verbos de sende, que são aqueles verbos que vão anunciar a fala das personagens, né, dois pontos. Por exemplo, a mãe falou, dois pontos. Né, e na sequência lá embaixo já vem o travessão, indicando, na verdade, o início da fala da personagem. Então, os dois pontos, quando ele é utilizado dentro do discurso direto, ele tem justamente essa funcionalidade, que é a de introduzir a fala de personagens. E isso é muito corriqueiro, queridos e queridas, sempre em textos narrativos, tá? Nunca esqueça isso. A aeromoça disse, dois pontos. Passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Então, ó, os dois pontos aqui, ó, olha a preço dos dois pontos. Os pontos estão aqui. E o verbo que está próximo a ele é o verbo disse. É um verbo descende, né? Um verbo enunciativo. É um verbo que vai trazer justamente a fala de alguma personagem, etc. Uma outra funcionalidade dos dois pontos é a ideia de introdução de uma citação. A gente pode usar também os dois pontos para trazer, né, uma citação, na verdade, daquilo que a gente propõe, quer dizer, quer falar, etc. E aí, diz Mônica Hector em Manual de Semântica. Dois pontos. Olha aqui os dois pontos, mais uma vez sendo colocado. A aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Então, o que vem após os dois pontos é justamente o quê? A fala de Mônica Hector. E embora não esteja entre aspas, né, etc., que não é o caso que a gente precisa, na verdade, analisar aqui agora, a gente precisa entender que a funcionalidade dos dois pontos aí foi justamente para dizer, olha, o que vem depois disso aqui é algo que eu vou anunciar. E essa anunciação trata-se de uma citação. Então, a aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Eu tenho uma citação logo em seguida.
Outra função dos dois pontos é introduzir, né, uma explicação, um resumo, uma consequência do que se disse antes. É como se trouxéssemos a ideia de ênfase, tá? A ideia de um destaque, ok? Então, introduzir uma explicação, um resumo ou uma consequência, trazer esse destaque, é uma das funções dos dois pontos. Essa estratégia, inclusive, é muito utilizada, assim como esse texto que eu trouxe para ilustrar para vocês, aqui, ó. Quando eu digo que Gol, dois pontos, o carro que menos desvaloriza no Brasil, o que é que eu quero dizer? Eu estou enfatizando, ó, isso é um texto publicitário, gente. Tá? Em textos publicitários, os dois pontos eles são muito utilizados justamente como recurso para trazer esse destaque, essa explicação, né? Tá? Essa situação que eu quero enfatizar, que eu quero destacar. Então, Gol, dois pontos, o carro que menos desvaloriza no Brasil. Tá bem? Então, os dois pontos aí foi utilizado para trazer justamente essa explicação, tá? Esse resumo, essa consequência aí. As meninas chamadas de reticências sofrem diariamente, né, gente? É um outro sinal de pontuação que a gente menospreza. A gente acha que nas reticências tudo é a história vai continuar. Tudo bem. Esse é o carro-chefe das reticências. A ideia de que a história ela vai continuar, né, de que aquele discurso não acabou, que ele vai prosseguir, mas eu tenho outra atribuição também para as reticências, tá? Então, os três pontinhos, três famosos pontinhos, e não insista, caro candidato. Use realmente três pontinhos. 1 e 2, tá? 2 e 3. Três pontinhos realmente, tá bem? Menos que três pontinhos, não rola, tá? Gente, a caneta aqui, olha, ela não quer. Gente, essa caneta não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Mas eu sei que vocês que estão aí me assistindo, você que está me assistindo, na verdade, gosta muito de mim. Então, as reticências, elas vão justamente trazer essa ideia, né, de continuidade, continuação, mas existem outras atribuições a esse sinal de pontuação. Então, empregam-se as reticências. Vamos lá. Item A. Para indicar que o sentido vai além do que é dito, que é esse que é mais comum e que todo mundo já conhece. Ó, Roberta imaginou-se com Paulo. Dois pontos. Os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risada. E aí, reticências. Eu não quero continuar a história, tá? Não quero continuar a narrativa. Mas aqui, ó, os três pontinhos me indicam que há uma sequência que ainda vai ser continuada, tá? Uma linearidade dentro das ações, dentro das ideias e assim por diante. Então, as reticências, elas vão justamente trazer essa característica, tá? Além disso, as reticências também podem ser usadas como uma estratégia de hesitação, que é o que a gente chama de dúvida, tá? Por exemplo, e a prova, filho? Bem, a prova não foi muito bem. A prova não foi muito bem. Sabe quando a gente entrecorta as falas, né? E a gente começa a falar situações que a gente diz, olha, eu acho que... não, eu acho que não é o certo, né? A gente faz essas falas que cortam-se alguns fragmentos do texto. Então, esse bem, né, reticências, a prova, reticências, vai justamente me trazer essa indicação, essa dúvida, na verdade, acerca aí sobre a ideia apresentada no contexto geral, tá? Então, cuidado com as duas funcionalidades das reticências. Os parênteses também são outros sinais de pontuação que merecem bastante atenção e que têm sido usado por muitas bancas como substituto das vírgulas, tá? E realmente, tanto os parênteses como os travessões, gente, eles são sinais de pontuação que, tá na cara, eles substituem a vírgula nitidamente, ok? Mas aí, em quais atribuições, em quais ocasiões, em quais momentos eu posso usar os parênteses para justamente fazer esse percurso, esse manejo dentro do texto, tá? Então, a primeira ideia é que os parênteses, eles podem fazer comentários, né? Olha só. Aqui do ladinho, tá? Eu tenho uma imagem que diz o seguinte: todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas.
E aí, entre parênteses, eu coloco o quê? Eu acho. Veja, perceba, né, que esse eu acho, ele não é importante para a compreensão do texto. Ele é um elemento que está sendo colocado apenas por ser colocado, mas ele não tem tanta relevância. Então, isso me permite dizer, isso me permite afirmar que esse eu acho, ele pode ser colocado e pode ser retirado sem prejuízo semântico algum, ok? Então, é um comentário intercalado que não é necessário, que não é obrigatório. Mas esses comentários de intercalação, tá? Eu tenho que colocá-los, tenho que grafá-los através de quem? Dos parênteses. São os parênteses justamente que vão fazer essa intercalação. Eu não posso, de forma alguma, de maneira alguma, esquecer dessa funcionalidade dos parênteses. Tá? Em indicações bibliográficas também, tá? Eu vou estar usando aí essa ideia dos parênteses para trazer indicações bibliográficas também. E quem já tem o nível universitário, quem já fez trabalho de sala de aula mesmo, em que foi entregue como um trabalho científico, vai identificar esses elementos. Então, por exemplo, quando eu digo, mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Abre parênteses, Chico Buarque de Holanda. Tem tanta gente nas redes sociais que fica utilizando o textos de outras pessoas, citações de outras pessoas e que não colocam necessariamente entre parênteses do que se trata, a quem se refere, e isso é um grande erro, é um grande desvio da norma culta. Não dá para ficar construindo, postando, escrevendo textos que não são nossos e não dando, na verdade, a autoria a quem pertence. Então, toda vez que você for fazer uma referência bibliográfica, seja ela no campo universitário, ou seja ela até mesmo nas suas redes sociais, faça uso da referência bibliográfica entre parênteses. Ou seja, mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Esse me deixe passar se encerra, mas eu sei que essa estrutura frasal pertence a quem? A Chico Buarque de Holanda. Então, em indicações bibliográficas, é indispensável que você utilize, entre parênteses, esse elemento. A gente também pode estar utilizando os parênteses nas indicações cênicas das peças de teatro, ok? Todo mundo fez teatro quando era criança, tá? Ou na adolescência, no ensino médio, nas feiras de ciência, nas feiras literárias. E a gente recebia aquele texto, que é o que a gente chama de script, em que existe lá a fala de cada personagem e do lado como as personagens iriam, na verdade, se comportar, como elas iriam, na verdade, trazer e se comportar naquele momento. Então, sempre nas indicações cênicas das peças de teatro, a gente vai precisar fazer uso de parênteses quando a gente quer ressaltar, informar e colocar como aquela personagem iria, na verdade, agir diante daquela estrutura frasal. Então, sei lá, estou falando de determinada situação, tá? Então, ali eu vou precisar ser bravo, naquele momento eu vou precisar ser uma pessoa um pouco mais sublime, mais simpática, tá? É tristeza, é alegria. Então, o sentimentalismo que eu vou ter naquele momento, para a arte cênica, ela é desenvolvida e apresentada dentro do texto escrito através de uma informação colocada dentro dos parênteses. Então, essa é uma relevância também dos parênteses. Veja só. Tomás diz o seguinte: é meu, tenho dito. Aí Sampaio vai e responde: pois não é não. Tá? Não é não, senhor. Abre parênteses. Agarraram ambos no leitão e puxam cada um para o seu lado. Tá? Então vejam que toda essa estrutura frasal que eu coloco aqui, ó, agarraram ambos no leitão e puxam cada um para o seu lado, que está entre parênteses, é a ação de como esta personagem que é o Sampaio, tá? E como é que o Sampaio vai se comportar naquele momento. Então, Sampaio, ao dizer, pois não é não, não senhor, e vai puxar um para o outro, para o lado, para o outro, e assim por diante. Então, na indicação de artes cênicas, tá? De indicação de realmente de como aquela personagem vai se comportar, a gente precisa também estar utilizando os parênteses. As minhas amigas aspas, nós costumamos, inclusive, colocá-las na língua oral, né? Quando a gente diz assim, entre aspas, eu não, entre aspas. Então, em que consistem as aspas, né? Para que servem as aspas? Vamos lá. A primeira ideia em que as aspas são utilizadas dentro de um texto
é para o início e o final de uma citação. A gente viu há poucos minutos, né, a ideia dos parênteses, né? Enfim, a gente viu a ideia dos dois pontos, que vai trazer também, na sequência, pode trazer uma citação, mas é preciso levar em consideração também que dentro de uma citação a gente sempre vai colocá-la entre aspas. Até porque essa citação não é autoria minha. Agora, é preciso colocar em pauta uma exceção. A gente só vai usar a citação com aspas quando ela for uma citação direta, ok? Se nós tivermos uma citação indireta, não pode utilizar aspas em hipótese alguma. Tá? Porque a citação direta vai justamente representar para o interlocutor que está fazendo a leitura do texto que aquela informação é uma informação, na verdade, que tem um respaldo. Não é um ditado popular, não é uma expressão corriqueira que está na boca do povo. É uma expressão que tem um dom, na verdade, de alguém que tem uma pitada do sentimentalismo, da emoção, do pensamento de alguém. Então, olha só. Aqui todo mundo conhece Mafalda, né? E Mafalda tem aqui uma tirinha que representa bem um pouco disso. Deus ajuda a quem cedo madruga. Esse é um ditado popular? É um ditado popular. Mas vamos pensar e imaginar hipoteticamente que ela está lendo ali o livro e naquele livro aparece essa expressão, né? Embora que nós saibamos que seja um ditado popular. Então, Deus ajuda a quem cedo madruga, tá? Ela vai lá no quarto do pai dela, aí da mãe, coloca o despertador para despertar bem cedinho. E aí ela vem e termina o raciocínio dizendo o seguinte: amanhã de manhã, Deus vai ter o que fazer. Olha, Quino, o saudoso Quino, falecido também, que criou a personagem Mafalda, ele era extremamente criativo, inclusive nessa tirinha. Mas, em suma, para que eu utilizei, qual foi a responsabilidade das aspas dentro desse texto aqui? Foi justamente para trazer uma citação direta, tá? Não esqueça. As aspas também podem ser utilizadas para destacar alguma palavra do contexto ou alguma situação, como um neologismo, né? Uma palavra estrangeira, etc. Uma palavra que você queira fazer o destaque. Seja por ironia, seja porque aquela palavra é extremamente importante para aquele contexto, para aquela situação. Então, quando eu digo assim, os anjinhos já estão prontos, né? Os anjinhos já estão prontos. O coffee break será às 15 horas. Qual é a diferença enfática entre os anjinhos já estão prontos e o coffee break será às 15 horas? É simples, né? Se a gente parar para observar, os anjinhos, eu estou utilizando aqui um pouco de ironia, né? Eu estou sendo irônico aqui naquilo que eu quero dizer. Já em o coffee break será às 15 horas, percebam que coffee break é uma palavra que é classificada como um estrangeirismo, né? Uma palavra estrangeira. Então, é um estrangeirismo. Por isso que deve ser grafado com, na verdade, aí, aspas. Cuidado para não confundir com algumas palavras que são aportuguesadas. Por exemplo, como show, como a palavra show, a palavra shopping, tá? A palavra mouse, tá? A palavra selfie. São palavras estrangeiras, mas já foram aportuguesadas. Ou seja, nós já, vamos dizer que adotamos essas palavras no nosso idioma, tá bem? Então, essa é uma das funcionalidades das aspas, mas a gente também pode dizer que as aspas podem funcionar para trazer realmente aí a substituição de um travessão dentro de um contexto frasal. Tá? Então, quando eu digo aquela moça é da rua larga, entre aspas, não é que eu estou trazendo aí uma citação. É que as aspas, elas estão fazendo a função, né? Estão tendo a função de quê? A função do que a gente chama de um travessão, tá? O travessão, por sua vez, pode ser também substituído não só pelas aspas, mas também pelas vírgulas, tá? Então, coloca aí na cabeça que há concursos, na verdade, há provas que vão te perguntar, por exemplo, em qual das sentenças, em qual das orações abaixo, vamos dizer assim, o emprego da vírgula pode ser realmente substituído aí pelo emprego do travessão, né? E assim por diante. Então, fique atento, porque é uma outra funcionalidade dela. É preciso também levar em consideração, né, que esse recurso de utilizar as aspas para configurar, para trazer a ideia
de um travessão é muito utilizado pelos americanos. Então, assim, aqui no Brasil, né, a gente tem livros como de Machado de Assis, de épocas bem diferentes, como de José de Alencar, Clarice Lispector, que utilizam o português arcaico ainda, um pouco, né? Português ainda com uma pontuação um pouco muito comum, aquela que a gente aprende na escola. Mas, hoje, dentro da língua portuguesa, já há essa liberdade, a gente está utilizando a substituição, fazendo a substituição de uma vírgula por um travessão em determinados contextos. E aí você muitas vezes domina, né, para um corretor de uma redação, por sua vez, e você tem o domínio da norma padrão. E por falar em travessão, vamos conversar um pouco sobre ele. Em que momentos eu utilizo o travessão para que ele, na verdade, aí seja, né, substitutivo de uma vírgula ou a sua própria essência. Então, uma das atribuições que o travessão vai ter é a indicação na fala, tá, tanto do começo quanto do fim, né, e a mudança de interlocutor. Por exemplo, você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Observe que no início de cada oração, ó, eu tenho utilizado aqui o travessão. E qual foi a funcionalidade do travessão nessas situações frasais? Iniciar a fala, tá, o começo e o fim, né, da mudança aí de interlocutor das pessoas, etc. Isso aqui é muito comum em textos narrativos. Então, em textos narrativos em que se predomina o diálogo entre os personagens, em que a divisão de fala de personagens, né, a permuta de fala de personagens, a gente vai estar utilizando aí esses travessões. Tá bem? Eu também posso utilizar o travessão para enfatizar uma expressão ou uma frase qualquer. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Olha só, foi poeta, poderia ser substituído por uma vírgula, né? Ó, se eu colocasse aqui, foi poeta, vírgula, amou e sonhou, eu também teria um texto bastante autêntico, né? Mas observe que quando eu coloco os travessões, né, aí no meio da oração, eu tenho aquele charme, inclusive até porque se trata de um texto literário. E como esse texto é literário, automaticamente eu preciso colocar, né, essa vírgula e esse travessão, enfim. Mas ó, foi poeta, sonhou e amou na vida. Veja que os travessões aí, eles estão, na verdade, trazendo uma expressividade à estrutura frasal. Não é qualquer frase que eu estou lendo. É uma frase com bastante ênfase, tá? Então, eu estou utilizando aí para enfatizar realmente as expressões nessa situação. Olha outra frase que, na verdade, eu posso aí averiguar a mesma situação, a mesma funcionalidade. Impossível escrever o poema, uma linha que seja, de verdadeira poesia. Então, mais uma vez, para que eu utilizei outra versão aqui? Outra versão foi utilizado mais uma vez para que, gente? Para dar uma ênfase, uma expressividade, uma vida dentro dessas orações. Então, não esqueça, indicar a fala de personagem, indicar a expressividade, tudo isso é função de uma, né, de um que a gente chama de quê? Do travessão, de uma pontuação enfática. Junto ao travessão, eu também tenho o quê? Os sinais de interrogação. E nada menos, tá? Nada menos, nada mais são sinais que vão ser utilizados sempre quando as orações forem orações interrogativas diretas, tá? Cuidado! Se a interrogativa for interrogativa indireta, a gente não utiliza, tá, a pontuação do sinal de interrogação nela, em hipótese nenhuma. Então, quando eu digo, ei, ei, todo mundo, época de festas natalinas, você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Olha, Garfield, esse personagem aqui, ó, quando ele diz, já abraçou hoje, né? Olha a pergunta que ele faz. Então, a pergunta que ele faz é uma pergunta direta, é uma interrogativa direta. Por isso, merece, na verdade, o sinal de pontuação de interrogação. Tá bem? Já o sinal de exclamação, tá? A pontuação chamada de exclamação, ponto de exclamação, ele sempre vai ser utilizado, tá? Quando a gente, na verdade, trazer aí uma emoção, seja, sei lá, uma emoção positiva, uma emoção negativa, né? Sei lá, sempre você vai ver isso em onomatopeias, lembram? Né? As onomatopeias. O que são as onomatopeias? As onomatopeias
Ai, gente, minha letra ficou feia aqui, mas tudo bem, tá? Vamos lá. As onomatopeias vão ser, na verdade, construções de sons ou ruídos produzidos por animais ou objetos, tá bem? Então, ó, ontem deixei cair o tinteiro em cima do caderno e tive de fazer outra vez todo o trabalho. Fiquei com tanta raiva que chamei a mim mesma todos os nomes. Idiota, cabeçuda, paspalhona, estúpida, imbecil, atrasada mental, desgraçada. E aí, ó, a coleguinha que estava ouvindo, né, as lamentações dela, é pecado entusiasmarmos-nos. Ela, assim, trouxe tanto entusiasmo aí, né, se entusiasmou tanto, que, na verdade, chegou a até cansar a própria colega. Mas perceba que todos os adjetivos, né, quando Mafalda diz aqui, ó, idiota, cabeçuda, paspalhona, estúpida, imbecil, atrasada mental, desgraçada. Em todos, a gente tem o sinal de pontuação, exclamação, justamente para dizer que, olha, eu estou enfatizando aqui, eu estou trazendo emoção, e essa emoção precisa ser, né, bastante pontuada. Então, o sinal de exclamação se diferencia do sinal de interrogação, justamente por tratar-se, né, de trabalhar das emoções, né, do que o texto oral ou o texto escrito está sendo colocado ali em pauta. E por fim, tá, a gente tem o sinal de pontuação muito conhecido, que é o ponto final. Tá? E do que é que se trata esse ponto final? Como a gente viu no início, na parte 1, na aula 1 de pontuação, o ponto final, que também pode ser um ponto parágrafo, o ponto simples e o ponto final, que é o ponto do texto inteiro. Normalmente, para que serve, gente? Para indicar uma pausa máxima. É quando eu termino as minhas ideias, as minhas informações, tá? É empregado aí no final do período simples, sempre de uma oração absoluta, por isso que é o ponto simples, ou de um período composto, que vai trabalhar o que a gente chama de quê? De um, realmente, parágrafo. Pode ser um parágrafo tranquilamente. Por outro lado, o ponto, ele é muito utilizado como um recurso, tá, em textos da mídia, tá, em textos publicitários, tá, campanhas publicitárias, anúncios publicitários e assim por diante. Então, quando eu digo assim, ó, supositórios do Colax, no fundo, a melhor opção. Tá? No fundo, a melhor opção. Ponto. Então, eu tenho aqui o ponto e o ponto, tá, sendo utilizados dentro dessa propaganda para justamente trazer esse recurso linguístico que é a utilização do ponto final. Ok, queridos? Então, olha para mim aqui agora, tá? Olha para mim. E aqui nós encerramos, tá, o nosso conteúdo de pontuação. Espero que com certeza você aí tenha conseguido realmente. E eu te espero na resolução de questões sobre pontuação. Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos!